Bora lá então, gente. Primeiro, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Shando Natsumi. Hoje nós vamos ter toda quinta-feira, ou eu faço no ambiente fechado aqui, como no Zoom, ou eu faço ali no Instagram, bate-papo que eu tenho chamado de bate-papo com GG. Até estava falando com nossa querida Michelle aqui, uma das convidadas que vocês já vão conhecer desde a pandemia, né? Caramba, eu lembro certinho quando eu comecei as lives, quando eu comecei esse projeto. Para você que não sabe, eu atendo gerente geral desde 2013 e depois fui migrando, e esse modelo que hoje eu atendo e que a gente tem construído uma comunidade, ele tem sido da pandemia para cá. Eu lembro certinho quando aquele sábado que fechou, que era aquele medo assim, não pode sair na rua, né? Se sair na rua vai acontecer alguma coisa. Eu falei, caramba, o que que os gerentes estão fazendo? É a única, né, válvula de escape. Eu falei, preciso fazer alguma coisa. E comecei a reunir eles na internet e acabou dando muito certo. Mas já faz um bom tempo que eu monitoro, mapeio, cuido, ajudo gerentes gerais. E hoje, o que que a gente vai ter aqui? O que que é liderança no azul? A live que todas vocês foram atraídos aqui de alguma forma, chegaram até aqui. A questão da liderança no azul é a maneira de você manter ali, né, a agência no positivo, mas o azul tem outro significado. O azul tem um significado também de céu, o azul tem um significado de segurança, o azul tem um significado de confiança. Dependendo da tonalidade do azul, você vai mais para paz, você vai mais para coisa tradicional, você vai para segurança, enfim, tem vários significados. Mas o azul é essa cor do resultado, essa cor do positivo. E nesse período todo, gente, nesses anos todos em que eu venho atuando no segmento bancário especificamente para gerente geral. Claro que eu tenho um privilégio hoje de poder ter amigos, ter colegas, conhecidos, pessoas cada vez vai chegando mais, né? Como os meus queridos convidados que estão aqui. A gente vai conhecendo, conheço gerentes do Brasil inteiro, conheço regionais, diretores, vários, porque a gente está há muito tempo no segmento. E o que eu vi, o que que eu mapeei nesse tempo todo? Existe comportamento. E quando eu digo que eu mapeei, é igual, não sei se todos chegaram a ver o vídeo. É assim, eu entrevistei, eu, Xando, com o meu time, mas a maioria fui eu. Mais de 500 gerentes gerais de todos os estados do Brasil, de todos os bancos, das principais cooperativas, de todos os portes de agência, pequena, média e grande. Xando, o que você aprendeu? Principal, que vai te aliviar e vai te dar um consolo logo no início dessa live. Eu aprendi que só muda o endereço. Não importa a instituição, não importa o tamanho da agência, os problemas são os mesmos. E eu sempre digo que normalmente problema de gente é gente. É mais ou menos isso que funciona. Porque quando alguém senta na tua frente e fala, chefe, eu tô com problema, pode ter certeza que é gente. Não é ele vai falar, senão ele já falaria, é o sistema, é não sei o que, é o caixa, é, né, a porta que travou. Não, quando ele fala, tem um problema, ele dá aquela respirada, pode ter certeza que vem bucha, que vem gente no meio. E, assim como é problema, também é solução, né? As pessoas, o time. E a gente mapeou isso escutando, mas escutando profundamente, escutando, e aí eu fui criando um mecanismo. Depois aqui eu vou mostrar para vocês no que isso se transformou quase que numa ciência. Eu acabei de finalizar duas coisas que são revolucionárias para o meio bancário, para o meio do ensino. São testes específicos para agência, teste específico para gerente geral. Vou mostrar aqui depois. Nem no tempo da Michelle, quando ela fez, não tinha ainda desenhado assim para gerente geral. E eu estou finalizando agora, semana que vem, a primeira versão da nossa IA, que eu peguei simplesmente mais de 300 mentorias que eu fiz nos últimos anos e estou treinando essa IA, que vai ser um suporte via WhatsApp, que você vai conversando, vou trazendo dicas passo a passo, tudo, todos os conteúdos estão sendo treinados dentro dessa IA. Mas hoje o ponto aqui é comportamento. O que esses gerentes de sucesso, o que as agências de sucesso lá do sul, lá do Acre, lá do norte, e hoje eu tenho uma alegria porque eu falo que ainda a minha aposentadoria vai ser em alguma praia do Nordeste, só não sei qual, mas ela será. E eu amo o povo do Nordeste. Eu conheço todas as capitais que eu rodei o Brasil inteiro dando palestra, né?
principalmente na época do Monge Executivo, que eu trouxe para o Brasil também. E nesse período todo eu fui muito pro Nordeste. Eu amo, amo. E hoje a nossa live, os nossos convidados, eles têm sotaque do Nordeste que eu amo, eles estão ali também. Então eu vou começar apresentando e a gente vai começar a falar. Eu simplesmente vou promover o debate aqui daquilo que eu vi, colocando, trazendo pergunta para os nossos convidados, que são três gerentes regionais. Tô com moral, né, gente? Fala a verdade. Consegui a hora desses queridos aí, três gerentes regionais, e você também é um privilegiado de estar aqui comigo, porque não é todo dia que você vai aprender com o gerente regional. Validar o quê? Validar justamente aquilo que é performance, validar justamente aquilo que normalmente você luta tanto para conquistar, porque eu não vou ensinar nada, o que eu vou trazer aqui são pontos que eu vi, mas eles vão dizer sobre esses pontos. Eu só vou trazer uma pergunta, uma iniciativa, e eles vão, junto com tudo isso que eu vivenciei nesses últimos anos, dividir com você que está aqui comigo. Beleza? Então vamos lá. Quero começar aqui pelas damas primeiro, né? Não dá para a gente inverter, né, Jefferson e Mike? Não dá, não dá. O mundo ainda continua assim. A gente precisa ter uma educação. Primeiro, a minha querida Michele, que eu falo que é o meu orgulho, assim, começou com a gente como gerente geral. Eu nunca vou esquecer, já vou abrir a frase, viu, Mi? Falando a tua frase assim, Xando. Vou aplicar tudo que a gente estudou, tudo que a gente aprendeu. Ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado, né? E aí eu nunca vou esquecer dessa frase, porque deu muito certo e graças a Deus você está aqui. Mi, obrigado pelo seu tempo. Mais uma vez, sempre que eu peço para você uma força, sempre que eu peço para você dividir teu sucesso, tua carreira, teu conhecimento, você está sempre aqui presente. Boa noite. Oi, Xando, boa noite aos demais colegas aí regionais, boa noite a todos que estão acompanhando. E eu quero dizer que o privilégio é meu, né? Porque eu posso olhar para trás para aquele momento em que eu era gerente geral e não tinha nem 20 dias de agência e veio a pandemia e fechou tudo, e eu precisava conduzir um time que eu praticamente não conhecia e eu fui para home office. E eu fui para o home office por uma questão de saúde. E eu me lembro que eu fiquei procurando na minha cabeça milhões de maneiras de poder ajustar isso e de que maneira eu ia conseguir trocar com os colegas, de que maneira eu ia conseguir conduzir o time. E aí foi que eu fui parar na mentoria, né, Xandro? Foi assim que eu fui parar na mentoria. Eu brincava com você que era o meu Alcoólatras Anônimos, porque juntava aquele monte de problema que se você falasse assim, nossa, se eu contar isso aqui para o meu gerente regional, ou se eu for partilhar com algum colega, ele vai me julgar, né? Ele vai dizer, não, não é possível que você está sentindo isso. Não, não é possível. Então foi uma experiência de fato aí muito rica. Foi a experiência onde a gente pôde ver dentro da instituição financeira que a gente estava, que os problemas de fato eles eram iguais em todas as instituições, com a única diferença assim, quando a gente olha para o público é que a gente não pode demitir. Mas eu me lembro também do pessoal do Sicredi, do Bradesco, muito angustiado porque podia demitir, mas que não era fácil achar essa mão de obra aí disponível no mercado já qualificada. Então, será que, né? A gente às vezes pensava isso, não poder demitir é um jeito de não poder aplicar uma penalidade. E, na verdade, a gente descobriu que a gente tem que formar pessoas boas para que elas não se sintam, de alguma maneira, aposentadas e demitidas já estão trabalhando com a gente, né? Que elas já tenham abandonado o barco e estão lá só para ficar lá, porque às vezes para passar o tempo. Então, é muito importante, agradeço o Xando aí novamente, o privilégio é todo meu, Xando. Obrigado. E agora, meus amigos aqui, que são amigos mais recentes aí, mas também que já tem todo o meu carinho e admiração e tá sempre acompanhando. O Michael, o Jefferson eu conheci agora lá no evento do Júlio, no Summit em São Paulo. Mike, boa noite, meu amigo. Obrigado aí pelo teu tempo, que eu sei que é tão precioso e seja bem-vindo aí à nossa live. Boa noite, Xando. Boa noite, colegas regionais. Boa noite aos demais. É uma honra. A gente se conhece, foi esse ano, né? A gente se conheceu esse ano através de aula e tudo. E assim, dentro das premissas do que eu acredito, e assim, eu fui gerente geral durante 6 anos, aproximadamente 6 anos, e vivi com todo tipo de unidade, né? Comecei nas unidades de porte maior, e à medida que
foi percorrendo a carreira, adentrei dentro de unidades que são de muito atendimento, outras unidades de fluxo de negócio.